Beneficiário da justiça gratuita. Inicio essa dica te perguntando: quem é beneficiário da justiça gratuita? Empregado pode ser beneficiário da justiça gratuita? Empregador pode ser beneficiário da justiça gratuita? Quais são os requisitos para que eu me torne beneficiário da justiça gratuita? E que, por vezes, não precise, então, pagar custas processuais e até mesmo depósito recursal, pensando aqui na figura do empregador. Pois bem, para que você possa ser considerado beneficiário da justiça gratuita, alguns quesitos devem aqui ser observados. A nossa CLT, ela nos traz, não é? Que o beneficiário da justiça gratuita será, assim, reconhecido por perceber salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência. Portanto, o beneficiário da justiça gratuita, ele só poderá ter este benefício se ele, de fato, perceber salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência. Agora, quando a gente fala do empregador, não é? Fica um pouco difícil de você conseguir visualizar qual que é o requisito, porque você vai pensar, poxa, Priscila, é claro que o empregador, como regra, recebe mais do que 40% do teto da Previdência. Sim, mas vamos com calma. Para a CLT, para o TST, entendimento da jurisprudência, o empregador pode se tornar beneficiário da justiça gratuita simplesmente pelo fato de demonstrar a sua ausência de condição financeira frente ao pagamento de custas processuais. Então, o empregador pode mostrar, não é, que não tem condições de arcar com as custas processuais diante da sua atual condição financeira na empresa. Então, esse é um fator bem importante aqui para a gente mencionar. Aí, com base nisso, alguns questionamentos podem surgir. Primeiro, o benefício da justiça gratuita, então, não é um benefício, não é uma prerrogativa única e exclusiva do empregador, Priscila, ou do empregado? Não. Não é um benefício único e exclusivo do empregado, melhor dizendo aqui. É um benefício que pode ser atingir tanto ao empregado como também ao empregador. Ambos podem ser beneficiados pela justiça gratuita, se preenchidos os requisitos legais. No caso do empregado, salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência. Do empregador, a demonstração, não é, de que não tem condições de arcar com as custas do processo. O benefício da justiça gratuita, inclusive, pode ser deferido a qualquer momento e grau de jurisdição. Então, a justiça gratuita pode ser concedida em grau de recurso? Pode. Pode ser concedida em grau de recurso, por exemplo. Não necessariamente precisa ser concedida no início do processo, pode ser concedida a qualquer momento. Quando a situação de insuficiência financeira se fizer aparecer, aí então poderá ser concedido. Priscila, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido, não é? De ofício pelo magistrado, ou o magistrado vai estar extrapolando as suas funções ao conceder aqui de ofício? Não, pode. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido em qualquer momento, grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado. Se o magistrado verificar que os requisitos para a concessão da justiça gratuita estão presentes, de ofício, ele poderá conceder, sim, a justiça gratuita. Nós temos uma súmula que vale eu aqui mencionar para vocês, a súmula 463, item 1 do TST, que fala que a declaração de insuficiência pelo empregador pode ser feita ali por simples afirmação ali do requerente, ou ainda mediante declaração do advogado e sob a sua responsabilidade. Então, para o empregador, por exemplo, a simples afirmação dele com o reforço ali do advogado, né, sob a responsabilidade deste, também pode ser feito. Não tem nenhum prejuízo com relação a isso. Em resumo, então, a gente pode fechar essa dica afirmando para você que a justiça gratuita é um benefício que pode atingir o empregado quando demonstrado que o seu salário é igual ou inferior a 40% do teto da Previdência, e pode atingir também o empregador quando comprovar que não possui condições de arcar com as custas. Em sendo o empregado beneficiário da justiça gratuita, ele se torna isento de custas processuais.
Em sendo o empregador beneficiário da justiça gratuita, ele se torna isento de custas processuais e também de depósito recursal, porque o preparo a qual o empregador está submetido para recorrer como regra, ele é composto por custas mais depósito recursal. Isso sempre quando o empregador for aqui a parte sucumbente e estivermos diante de uma condenação em pecúnia. Perfeito? Vimos aqui então nesta dica de hoje, beneficiário da justiça gratuita.